Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, esse é o meu último vídeo nesse apartamento. Então vamos lá, contei pra vocês algumas semanas atrás sobre minhas mudanças, o que tinha acontecido, que eu tava de mudança, e eu não podia falar na época pra onde eu ia e tudo isso. No meio tempo eu tinha que dar update pra vocês, mas eu não resisti e eu comecei a fazer umas brincadeirinhas no Twitter para poder ver se ajudava vocês a descobrirem onde eu ia. Então, antes de dar a resposta direta e falar sobre isso, informar vocês sobre isso, por que não explicar um pouco as brincadeirinhas que eu fiz lá no Twitter? Então, em primeiro lugar, eu comecei a colocar umas figuras, pedacinhos de imagem lá no meu Twitter. Todo dia eu postava um pedacinho de uma imagem e não falava nada. Foi muito engraçado que algumas pessoas me perguntaram se eu estava louco, se eu tinha postado sem querer e tal. Lá pelo sexto dia que eu estava postando pedacinhos da imagem, alguém adivinhou que sim, eu estava postando imagens que eram dicas do próximo lugar que eu ia morar. E sim, essa pessoa acertou. O que eu estava fazendo? Eu estava postando pedaços de uma imagem e cada dia eu estava aumentando um pouquinho o tamanho daquela imagem lá para ver se as pessoas viam. Eu postava um pedacinho aqui, um pedacinho ali, para ver como é que as pessoas adivinhavam. Depois de alguns dias eu vi que ia ser meio sem graça, porque no momento que se tornasse adivinhável, ia ser fácil pela busca reversa as pessoas descobrirem onde era. Então eu meio que parei de colocar essa imagem. E daí eu tive uma outra ideia de fazer 3 perguntas lá no Twitter, também foi muito engraçado. Essas 3 perguntas davam uma dica de onde eu estava indo. Então eu fiz 3 perguntas, uma que dava uma dica do país, uma que dava uma dica da cidade e uma que dava uma dica da empresa. E foi bem engraçado. A primeira dica que eu dei foi que o lugar que eu estou indo, eu ia falar inglês, mas inglês não era a língua oficial. A segunda dica era que a cidade que eu estava indo, então a segunda dica da cidade, é uma cidade que tem um banco conhecido por ser um banco muito merda. E a terceira, que o produto que eu ia falar era um produto que tem se falado muito. E aí tem uma sacanagem, porque eu falei um produto que tem falado muito. As pessoas assumiram que eu esqueci de botar o C na frase, principalmente porque eu sou disléxico, então constantemente eu esqueço de colocar essas ligações nas frases. Então não tinha o C lá, as pessoas assumiram que foi por causa da minha dislexia, mas nesse caso não, porque então eu brinquei com vocês ali. E esse é o fato, vocês sabem que eu sou tirador de sarro, eu sou brincalhão, então obviamente eu sacaneei muito nessas perguntas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, um país que a língua oficial não é inglês, mas as pessoas falam muito inglês. Alguém até comentou comigo, pô, é sacanagem, porque se fala muito inglês em todos os países de tecnologia se usa muito inglês, então pode ser qualquer lugar do mundo. As pessoas chutaram Singapura, falaram Alemanha, tal. Mas a grande sacanagem é que, sim, o lugar que eu estou indo é os Estados Unidos. E alguém vai poder falar assim, Caio, mas como assim os Estados Unidos a língua oficial não é o inglês? E aí é uma coisa para a gente poder fazer uma brincadeirinha e falar, e talvez algumas pessoas não saibam disso. Sim, a língua oficial dos Estados Unidos não é inglês. Na verdade, os Estados Unidos não tem uma língua oficial. Então, se você for olhar na Constituição americana, eles não determinam nenhuma língua, qual que é a língua oficial do país. Então, apesar do inglês ser a língua mais falada nos Estados Unidos, os Estados Unidos não tem uma língua oficial. Então, esse país não se fala inglês, mas não é a língua oficial dele. E um ponto de curiosidade, se eu não me engano, 2 presidentes americanos nem falavam inglês. Lá no início, teve 2 presidentes americanos que falavam holandês como língua principal, eles não chegavam a falar inglês. Então, é um país que se fala inglês, mas não é a língua oficial. Primeira dica, Estados Unidos. Segunda dica, a cidade que eu vou é uma cidade que tem um banco conhecido por ser um banco muito merda. Aí foi o meu lado tio do pavê fazendo a piada. Isso é quase uma homenagem ao meu pai, que fazia essa piada
toda vez que a gente passava na frente desse banco lá em São Paulo, é o Banco de Boston, porque por minha infância inteira eu ouvi o meu pai contar a piada de que foram fazer abriram um banco de Boston em Lisboa e o primeiro depósito foi de 1.000 quilos. Sério, hoje eu ouvi essa piada umas 5 milhões de vezes pelo meu pai e eu não podia não fazer essa piada por fazer isso e desculpa, eu não aguentei. É muito infame, eu sei, desculpem o embaraço, mas eu tinha que fazer essa piada muito ruim. E até aí é muito engraçado, algumas pessoas acertaram. O Fábio Lugar, abraço Lugar, até fez essa piadinha, ele entendeu qual era a cidade, entendeu qual era o país, mas a empresa, ninguém acertou. Na verdade, uma pessoa acertou, até preciso pegar o nome da pessoa aqui. Espera um pouquinho aí que eu tenho que achar meu celular. Voltei. Então, teve uma pessoa que achou e acertou a empresa. E eu falei lá no Twitter que uma pessoa tinha acertado. Eu não sei como esse cara acertou, vou ser bastante sincero com vocês. Porque com essas dicas merda que eu dei, era muito impossível que alguém acertasse. Mas a pessoa que acertou é o Francisco Félix. Félix JRS. É o handle dele no Twitter. E ele falou aqui, você está indo para a Amazon em Boston. E sim, eu estou indo para a Amazon. E por quê? Como é que você descobriu pela essa terceira dica? Esse é um produto que tem falado muito, porque eu estou indo para a Amazon trabalhar no Alexa. Então, a partir de agora, eu estou trabalhando para o Sr. Jeff Bezos e falando com produtos de linguagem. Então, trabalhando realmente na parte de identificação de linguagens, trabalhando com o produto Alexa. Então, é isso que eu estou fazendo. E o grande Francisco Félix, eu não sei como ele acertou dar essas dicas muito ruins. Ninguém acertou que eu estou indo para a Alexa. Algumas pessoas acertaram a Amazon, mas não acertaram as cidades. Ele foi o único que acertou tudo. De novo, eu não sei como, até Francisco, queria entender qual foi o teu raciocínio, ou se foi um baita de um chute que você deu aí ou buscou as empresas grandes. Então, sim, chega do mistério. Então, a partir da semana que vem, eu não estou mais na Holanda, estou mudando para os Estados Unidos. Vocês vão acompanhar a minha fase de mudança. Domingo, no dia da eleição, eu estou me mudando. Eu chego lá no final do dia. E a partir de segunda-feira eu já começo a trabalhar na Amazon, onde eu vou então agora trabalhar como manager de Data Science dentro do Alexa. Mas não posso falar mais nada por questões óbvias, mas é isso que eu vou fazer. Então, por questões óbvias também, vocês vão me ver falando muito menos sobre coisas relacionadas à Amazon, por questões de confidencialidade e tudo isso. Então, até eu vou evitar falar mais exemplos diretos sobre a Amazon quando eu estiver falando sobre Data Science aqui. É isso aí, vocês vão ver minha mudança, vão ver como é que vai ser procurar casa, como é que vai ser me adaptar no novo país. Eu vou tentar botar também alguns vídeos aqui para manter vocês informados de como é que as coisas vão estar indo. Vai ser interessante. Então, espero que vocês gostem de saber essas mudanças e gostaram dessas piadinhas muito safadas que eu coloquei aqui. Para quem me perguntou, a imagem que eu coloquei lá, que eu estava picotando as imagens, eram essa imagem aqui. Então eu estava tirando pedaços dela e eu estava colocando lá. Então tem um pedaço do mar, um pedaço do prédio e tal. E era essa dica que estava dando ali. Então sim, eu estarei na cidade do MIT, na cidade de Harvard. Eu vou estar lá muito próximo, vai ser bem interessante. Então é isso aí. Por motivos muito óbvios para vocês agora, eu não sei como é que vai ser a minha sequência de vídeos nos próximos dias. Porque principalmente eu mudo domingo. E apesar de já ter uma moradia temporária pelo próximo mês, vamos ver como é que eu vou conseguir me organizar para postar vídeos. Então, eu quero trazer coisas da minha mudança, procurando novos apartamentos, inspirado até pela Nilce e pelo Leon, mas vamos ver o que eu consigo fazer, principalmente que eu não sou um filmmaker tão competente como eles. Então, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Beleza? Então, aquele abraço e, desculpa, eu não aguentei as piadinhas ruins. É o que deu para fazer aí. Falou!